Meu nome é Dani e eu estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder de World Wide Wings. E aí vem o episódio da minha série com o tema Reunião no fim dos dias, mas não sem Benjamim. A história de José conta como surgiu que os filhos de Jacó e com eles as tribos de Israel se mudaram para o Egito para que pudessem migrar de lá uma segunda vez para Canaã, para aquela terra prometida que seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, já haviam habitado. O êxodo é retratado como um regresso à pátria. Para que isso seja possível, a história de José é indispensável como um elo entre a história dos pais e a história do êxodo. Benjamim desempenha um papel especial na história de José, Gênesis 37 e Gênesis 39:50. Embora ele não apareça como orador em nenhum momento. A princípio, sob instruções de Jacó, ele não pode acompanhar seus irmãos ao Egito para comprar grãos, Gênesis 42:4. José, entretanto, suspeita dos irmãos de espionagem e exige que eles tragam Benjamim, seu único irmão pleno, para sua autenticação, Gênesis 42:7 e 20. Somente quando Judá garante para Benjamim que seu pai lhe permite viajar ao Egito, Gênesis 43:8 e 9. Após sua chegada, os irmãos preferiram Benjamim a seu irmão José. E ele, José, levantou os olhos e viu seu irmão Benjamim, o filho de sua mãe, e disse: É este seu irmão mais novo, de quem me falastes? E ele disse: Elohim tem misericórdia de ti, meu filho. Gênesis 43:29. Então lhes serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade. Gênesis 43:34. A cada um deles deu uma roupa para uso em grandes festas, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas de gala. Gênesis 45:22. José ama seu irmão Benjamim e o transborda com graça. Recebe 5 vezes mais roupas de gala, honra, do que os meio-irmãos. Além disso, Benjamim recebe 300 peças de prata e 5 vezes mais mudas de roupas. O número 5 representa a misericórdia. Tantas perguntas surgem. Por que José faz tanto alarde sobre Benjamim ser levado até ele? Por que José encena a história de uma taça sendo colocada na bagagem de Benjamim e sendo encontrada lá? Por que José diz: O homem nas mãos de quem se encontrou a taça será meu escravo, mas vós? Gênesis 44:17. Porque José diz aos servos, seus irmãos: Se vosso irmão mais moço não descer convosco, não sereis mais admitidos em minha presença. Versículo 23. E por que Benjamim experimenta uma graça tão grande de José? Por que José foca tanto em Benjamim? Será porque ele é seu irmão? São muitas perguntas para as quais temos que encontrar uma resposta. É claro que há uma explicação para uma ou outra pergunta na narrativa. A narrativa atinge seu clímax dramático, por exemplo, quando uma taça de prata, aparentemente roubada, é encontrada na casa de Benjamim, mas na realidade ela foi escondida lá em nome de José, Gênesis 44:1-2. Mas seus irmãos não se distanciam dele
como fizeram anteriormente com José, Gênesis 37, mas o defendem. Assim, eles passaram no teste que José apresentou. Mas a história bíblica é também sempre uma profecia. E na história de José, especialmente na passagem sobre Benjamim, mas não só lá, há uma tremenda dica profética, especialmente para os últimos tempos. Como a história contém grande profecia, agora a incorporamos no contexto profético. Os irmãos vieram até José durante os 7 anos de fome, o que profeticamente nos alerta para o fato de que os irmãos de Yeshua também o encontrarão durante os 7 anos de tribulação. José disse a seus irmãos: há 2 anos de fato que a fome se instalou na terra, e ainda haverá mais 5 anos sem semeadura nem colheita. Yeshua enviou-me adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas, como o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Gênesis 45, 6, 7. Ou, dito de outra forma, esta passagem e os acontecimentos em torno de Benjamim nos trazem profeticamente ao fim dos tempos. José foi enviado de antemão para preservar um remanescente, em hebraico, sherit. Esta é a primeira vez que as Escrituras falam de um remanescente. Assim, o Messias também reunirá um remanescente no final dos dias. Mas o curso da narrativa nos mostra que mesmo que os 10 irmãos estejam reunidos, eles precisarão do irmão Benjamim. Benjamim pode ser o mais novo dos irmãos, mas ele tem um papel muito crucial. Somente com ele será restabelecida a unidade dos irmãos. José sabe disso e o trouxe para o Egito com ele. Benjamim é o mais jovem dos 12 filhos de Jacó e o único nascido no que mais tarde se tornaria Israel. Sua mãe Raquel também deu à luz a José antes de Jacó. Gênesis 30, 22, 24. Os outros 10 filhos de Jacó são meio-irmãos de Benjamim. Isso expressa uma relação especial entre as tribos de José, respectivamente Efraim e Manassés, e Benjamim. Benjamim significa literalmente filho do sul, aquele que pertence ao sul, aquele que está do lado direito, aquele especialmente honrado. A tribo de Benjamim pertence ao reino do sul com Judá. Curiosamente, Benjamim recebe Jerusalém como uma herança. Estritamente falando, Jerusalém está dividida entre Benjamim e Judá. E muitos intérpretes e tradições concordam sobre isso. E o que há também de especial é que o santuário, o templo, está no território de Benjamim. E para que serve o templo? Para a unidade entre o povo de Israel. Moisés profetizou que o santuário um dia habitaria na terra de Benjamim. E sobre Benjamim derramou sua bênção, declarando que o amado de Yahvé descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro, e aquele a quem Elohim ama descansa nos seus braços. Deuteronômio 33, 12. Antes de olharmos mais de perto para a tribo de Benjamim, voltemos novamente à narrativa e tentaremos entender por qual motivo José poderia ter colocado uma taça de prata justamente na bagagem de Benjamim. Depois deposita minha taça, a taça de prata, na boca da saca de cereal do irmão mais moço, junto com o dinheiro pago pelo mantimento. Gênesis 42, 2.
Os irmãos oferecem a José isto: aquele de teus servos com quem encontrar o objeto será morto, e nós mesmos nos tornaremos escravos de meu senhor. Gênesis 44, 9. Então José lhes responde: entretanto, ele retrucou: longe de mim agir assim. O homem, nas mãos de quem se encontrou a taça, será meu escravo. Mas vós retornai em paz à casa de vosso pai. Gênesis 44, 17. Na Bíblia, a prata sempre representa a redenção. E assim é profeticamente prefigurado que o cálice da redenção de José virá a Benjamim. A tribo de Benjamim será redimida no final e servirá a Yeshua de uma maneira especial. Entre os 144 mil selados das 12 tribos, 12 mil benjamitas também estão listados no último lugar. Apocalipse 7:8. Certamente não é coincidência que os benjaminitas estejam listados em último lugar. Benjamim é o único dos filhos que conseguiu confortar seu pai sobre a morte de José. José não estava morto. Ele foi vendido como escravo, sem que Jacó soubesse. Para Jacó, Benjamim foi o substituto de José, digamos assim. Ambos eram filhos de Raquel, a esposa preferida de Jacó, e por isso ele quase não o deixava sair de seu lado. E é interessante notar que quando Judá e as outras tribos foram reunidas sob o governo do rei Davi, apenas benjamitas estavam envolvidos: Abner, Isbosete, Baaná e Ribai, 2 Samuel 3:4. A tribo de Benjamim também pode ser o primeiro rei sobre Israel. Saul, espantado, respondeu prontamente: porventura não sou eu um simples benjamita, a menor das tribos de Israel, e não é a minha família a menos importante entre todos os clãs da tribo de Benjamim? Sendo assim, por que o Senhor está me dirigindo estas palavras? 1 Samuel 9:21. Paulo diz de si mesmo que é um membro da tribo de Benjamim. Filipenses 3:5. Sua missão é ser um apóstolo dos gentios. Mas não se trata de qualquer gentio. É sobre as 10 tribos perdidas da casa de Israel. Benjamim ficou com Judá. Isso se tornou uma bênção para eles. E então, depois que Yeshua abriu a porta, eles puderam retomar sua enorme missão, a unidade da família de Israel. E isto só acontecerá quando as 10 tribos voltarem a fazer uma aliança com Elohim. Mas como vemos na história de José, os 10 irmãos, ou as 10 tribos perdidas, também têm uma importante tarefa para cuidar de Benjamim e levá-lo a José, a Yeshua HaMashiach. É claro que isto não pode ser feito tão facilmente, mas somente na liderança do Ruach HaKodesh. Mas devemos ter isto em mente e abrir nossos corações para ele. E é bem provável que nos seja dado um fardo especial de oração pela casa de Judá, a qual Benjamim também pertence. Como, por exemplo, há muitos anos atrás, onde pude iniciar uma rede de oração chamada Apadrinhamento de Oração para as Sinagogas. Oramos pela salvação dos judeus por muitos, muitos anos e fomos a muitas nações com esta rede de oração. Sejam todos ricamente abençoados.